live de estudo bíblico aqui da comunidade Giovanici. Nós estamos aqui reunidos com muita alegria. Já estamos passando dos 30, né? Ou chegamos Já. nos 30. Uhum. Estamos passando dos 30. Uhum. Então já tem mais de 30 programações aí, mais de 30 lives que você pode acessar aqui no canal do YouTube da comunidade Giovanici e assistir. Já teve panorama bíblico das epístolas Romanos paulinas, pra frente, de é. Romanos para frente, né? Já teve diversos assuntos, já tivemos séries, já tivemos um monte de coisa que eu tenho certeza que se você tiver interesse em provar mais da palavra de Deus, vai ser edificante para você e para sua família. E hoje, mais uma vez, estamos aqui reunidos. Hoje nós iniciamos mais uma série falando sobre emoções e sentimentos. Como que as escrituras nos ensinam a respeito de emoções e sentimentos, como elas nos ensinam a lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Vai compartilhando o link da live, ainda dá tempo de você compartilhar com seus amigos, com a sua família, ainda dá tempo de você pegar uma pipoquinha lá, pega a sua pipoca, seu cafezinho e vamos juntos aqui degustar da palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, quero pedir para o meu irmão Léo fazer uma oração para nós, por gentileza. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor mais uma vez. Sim, Jesus. Celebramos a Tua presença e te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de falar da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos que, como sempre, o Senhor tem nos abençoado e o Teu Espírito Santo tem nos ensinado e nos transformado através das Tuas sagradas Escrituras. Pai, que hoje não seja diferente. Abençoe a cada um que está em casa acompanhando essa live e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, falar sobre emoções e sentimentos é um tema mais do que interessante para os nossos tempos, tendo em vista que nós tanto temos ouvido a respeito por aí, né, no mundo, quando você liga a mídia, tanto temos ouvido falar a respeito de doenças emocionais, doenças da psique, doenças que dizem respeito à mente do indivíduo, descontroles emocionais, dificuldade das pessoas em lidar com os próprios sentimentos. Enfim, vivemos em um tempo onde criamos um botão de alerta, né, que foi apertado aí em relação a esses temas. E falar disso à luz das Escrituras, então, é um privilégio e é fundamental para que nós entendamos que, em primeiro lugar, a luta em relação às emoções e sentimentos, elas fazem parte da vida cristã, não só da vida do ímpio. Então, lidar com emoções e sentimentos cabe ao cristão, saber lidar cabe ao cristão, saber entender o que isso significa cabe a um cristão, tá? Cabe a um cristão. Ah, a pessoa é triste porque não ora. Não, não é assim que funciona. Ah, a pessoa é alegre porque ela não está pecando. Não, não é assim que funciona, né? As coisas não são assim tão preto no branco, tão simples de serem ditas. A mente humana, ela por muitas vezes nos prega peças e não podemos desconsiderar que estamos em constante luta com a nossa natureza caída. Sim. E tendo tudo isso em vista, então, nós resolvemos falar sobre emoções e sentimentos, a começar por pontos, para que a gente também não fale de tudo de uma vez e acabe não falando de nada direito. Então hoje nós vamos falar sobre duas coisas, sobre a alegria dentro de sentimentos e emoções e a celebração, que é uma disciplina espiritual que um cristão precisa praticar. No texto de Filipenses 4:4, Filipenses 4:4, você pode abrir com a gente aí na sua casa. Inclusive, enquanto você abre, eu te encorajo a participar dos estudos bíblicos com uma Bíblia na mão, sabe? A gente tá aqui usando computadores, mas também tem as nossas Bíblias aqui do lado. Porque nós preparamos um roteiro, nós já pegamos a Bíblia, folheamos para preparar esse roteiro, sabemos o que nós vamos ler e tudo mais. Mas para que você tenha o costume de manejar bem as escrituras, de saber onde cada livro fica com exatidão, né? Para que você não perca o costume, não deixe enferrujar a sua capacidade de ler a Bíblia. Usa uma Bíblia física aí mesmo, não fica só no celular não. E vamos ler lá. Filipenses 4:4, que diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. E essa é a primeira chave aqui, o primeiro entendimento que nós temos para começar de forma a introduzir o assunto, o fato de que a alegria está no Senhor, certo? Sim. Então alegrem-se. Alegrem-se onde? Alegrem-se no quê? Alegrem-se no Senhor. Ou seja, nós entendemos que a alegria vem do Senhor. A alegria que nós buscamos e o motivo de sermos alegres
como cristãos, onde a fonte de alegria para as nossas vidas, ela vem do Senhor. Então, o primeiro ponto dos muitos pontos que a Bíblia trata a respeito da alegria na nossa vida, o primeiro grande ponto é esse: a fonte da alegria é Deus. Deus é a fonte de toda alegria. Salmos 16:11 diz assim, ó: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente, ou para sempre. Há delícias para sempre, há alegria para sempre. Então, tendo isso em vista, a raiz da nossa alegria é a presença de Deus. Eu também, antes de passar pro Léo e pro Wellington, tem uma citação do Agostinho que eu gosto bastante, que ele diz que o cristão deveria ser um aleluia da cabeça aos pés. Então, a identidade do cristão é essa, o caráter do cristão é esse, aleluia da cabeça aos pés. E isso não nos isenta de tempos de tristeza, a gente vai chegar lá. Mas, enfim, a alegria é buscada na presença de Deus. Eu gostaria de pontuar duas questões que até você comentou sobre os tempos que a gente tem vivido e tudo mais, que tem se acendido um botão de alerta, né, sobre a questão dos sentimentos. E isso tem, né, está diretamente ligado com o fato de que por essa nossa sociedade atual estar vivendo num tempo muito acelerado, né? Tudo muito rápido, tudo, enfim, isso já não é mais novidade que a gente tem vivido dessa forma. E por mais que eu não vou dizer que a vida acelerada, não a vida, mas as questões que você pode fazer de forma mais rápida, elas não sejam totalmente ruins, tá? Porque também tem seus pontos positivos, mas no que tange os sentimentos, isso é prejudicial, porque as pessoas, primeiro, que elas não param para refletir sobre o que é cada coisa, né? Tipo, não, eu tô triste, eu tô feliz, eu tô com raiva e tal. E por não parar para pensar e refletir sobre o que está sentindo, não consegue gerir, né? Muitas vezes. E se tratando de alegria, o outro ponto que eu gostaria de destacar é que quando esse texto foi escrito de Filipenses, Paulo estava numa prisão. Sim. Então, Paulo escreve a carta aos Filipenses de dentro de uma prisão, num local... se você procurar aí na internet, você vai ver que o possível lugar onde Paulo estava preso tem lá em Israel, né? A parte da questão histórica, enfim. Você vai ver que era um buraco. Um buraco escuro, úmido, enfim, um local que tu não coloca nenhum animal para tortura. E Paulo estava lá e ele escreve esse tipo de coisa. Alegre-se sempre no Senhor, né? Então, a gente consegue perceber que entender sobre os sentimentos vai muito além do que simplesmente, eu estou sentindo isso ou aquilo, mas não é apenas um sentimento, mas é um estado de espírito. Porque o sentimento, ele muitas vezes, e me corrija se eu estiver errado, mas o sentimento ele é provocado por situações externas muitas vezes. Sim. Mas quando a gente tem um estado de espírito no Senhor, como Paulo escreve aqui, as circunstâncias externas podem até e vão nos impactar, vão nos tocar. Sim. Mas o estado de espírito alegre no Senhor, ele vai permanecer. Você é alegre, né? Você é A tua identidade. a tua identidade. Você sabe aonde você está e independente do que aconteça no teu exterior, você vai ser alegre no Senhor, né? E até queria destacar isso também que tu trouxe, Léo, que eu acho importante a gente entender que a alegria não é um sentimento, né? A alegria ele vai um pouco mais além, assim como tu falou ali, que existem momentos, tipo, a gente ouviu uma piada ou alguma coisa engraçada, um vídeo que a gente vê engraçado, a gente acaba rindo. E isso pode ser confundido às vezes, claro, tipo, não deixa de não ser uma alegria, mas eu digo, é algo mais emocional, é algo mais do momento. Sim. E a alegria que a gente vai trazer hoje aqui é algo bíblico mesmo. Sim. Algo de estar contente, algo de estar satisfeito. Contentamento de alma, né? Que Isso, vem do profundo, né? Isso. As pessoas confundem a alegria com o comportamento externo, né? Vou dar um exemplo. Por momentos. Aí você tá destruído, teu emocional, tua alma, assim, tá um lixo pisoteado, né? Mas você se engana, você vai de alguma forma você tenta
se alegrar, digamos assim. Né? Sim. E daí você vai para vários ambientes ou tenta trazer uma alegria de várias formas, através da bebida, através de uma festa, através de pessoas, através de qualquer outra coisa. E você ri externamente, você sorri, você dá gargalhada, você conta uma piada, você ouve algum vídeo engraçado e Sim. você sorri porque aquilo provoca momentaneamente aquela reação. Mas o teu estado de espírito não é alegre, Sim. né? E até o resultado disso, cara, tipo, é quando tu chega em casa, depois de tu fazer tudo isso daí, cara. Tu chega em casa, tá com a cabeça explodindo, às vezes bêbado, às vezes drogado, às vezes, tipo... E, cara, chega em casa, eu digo, é onde tu cai em si e vê, cara, que aquela alegria que tu tava vivendo ali é A momentânea. realidade é outra. Então, ele vai É. contra, né? E é muito fácil a gente experimentar essa falsa sensação de alegria, porque a gente dá 2 cliques no celular e tá ali scrollando, né? Um monte de reels meme. e vendo um monte de meme, dando risada, mas que de fato não trazem nenhum fundamento para nossa alma e não muda, não tem poder de alimentar uma alegria na nossa alma. Uhum. Pelo contrário, vai alimentar um sentimento ainda mais vazio, que vai levar para uma tristeza vazia. A gente até tem por tema posteriormente a tristeza que pode ser usada por Deus, mas existe a tristeza vazia, que é justamente você ficar provando, comendo, de falsas sensações de felicidade, de alegria, mas no momento X, no final do dia, você está mais vazio, porque é como se você vivesse à base de bala fine. Né? Você só vive daquele êxtase do sabor, mas não nutre a sua alma, não nutre não nutre aquilo que é necessário. Então, a alegria que vem do Senhor é de fato uma marca do indivíduo, do cristão, não só como um meio, né? Por exemplo, tô triste, vou orar para ficar mais alegre, não só como situação pontual, apesar de também ser, tá? Mas como uma marca de caráter. O que eu quero dizer com isso? Ainda nos meus momentos de tristeza, a minha identidade ainda é alegre no Senhor. É doido dizer isso, mas é. Porque eu estou triste, mas eu não sou triste. Eu sou alguém alegre no Senhor. E nos meus momentos de tristeza, eu busco contentamento e eu busco refrigério para minha alma. Eu busco o aprendizado que a tristeza está me trazendo no Senhor. No Senhor. Então, entender isso é fundamental. Então, entendendo que o Senhor é o princípio da nossa alegria, a fonte da nossa alegria, a gente consegue entender e falar justamente do gancho que eu já estou puxando aqui sobre o sofrimento e a aprovação. Né? A alegria no sofrimento e na aprovação. E nós temos exemplos bíblicos. Eu quero que você abra lá em Abacuque 3:17 e já fique engatilhado lá em Tiago 1:2. Abacuque 3:17, nós vamos ler até o 18, diz assim, ó. Ainda que a figueira não floresça, perceba que em tom poético aqui nós estamos lendo uma situação complicada, tá? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu exultarei no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, o que o escritor aqui em Abacuque ele está nos demonstrando é o seguinte: ainda que tudo ao meu redor me decepcione, ainda que tudo ao meu redor esteja escasso, ainda que tudo ao meu redor dê errado aos meus olhos, ainda assim eu exultarei ao Deus da minha salvação. O que ele entendeu é o seguinte: se eu recebi pela graça de Deus a minha salvação, isso é o que me basta. Isso é o que me importa. Então, quando nós falamos que a alegria é uma marca do cristão, nós não estamos falando que a sua vida vai ser fácil daqui pra frente em todos os aspectos. Nem que ela vai ser perfeita. Nem que você vai viver dando gargalhadas. Não é assim que funciona. Pelo contrário, às vezes é muita dor, às vezes é muita dificuldade. Mas que você vai encontrar no Senhor um motivo. Um motivo para permanecer fiel, um motivo para permanecer de pé, um motivo para continuar buscando a vida cristã e para ser fiel aos princípios do Senhor. Então, no Senhor nós encontramos a nossa salvação e da nossa salvação nós extraímos esse lugar de exultação, De alegria. né? De alegria no Senhor. A gente falou agora há pouco sobre momentos de
de êxtase que as pessoas tentam encontrar, e a gente falou sobre bebida, drogas, festa e por aí vai. Mas agora falando pro povo cristão, né, que não faz parte desse meio, literalmente não faz parte desse meio. O povo cristão, nós, né, também precisamos entender que muitas vezes a gente também não tem exercido e entendido a alegria no Senhor como deveria. Isso acontece porque, por exemplo, aqui em Abacuque a gente lê um texto que era uma realidade ou é uma realidade de algumas pessoas, e principalmente naquela época era a realidade das pessoas, né, de tudo que envolvia a vida do ser humano na época. Então, quando até eu ia falar uma frase que lembrei de uma música, quando o mundo cai ao meu redor, frase uma música do Livros para Adorar. Quando o mundo cai ao nosso redor, as coisas não dão tudo errado, a gente se entristece a ponto de esquecer do Deus que servimos, esquecer do que Deus já tem feito, esquecer da nossa própria salvação, esquecer da graça de Deus, esquecer que Deus também sabe, antes de nós, sabe de tudo isso, e se tem alguém que pode nos conceder uma saída, uma solução, força e por aí vai, é Deus. E nós nos esquecemos de tudo isso. Por quê? Porque muitas vezes nós, como cristãos, nós influenciados pelo mundo, pelo sistema caído, mundano, nós olhamos a vida apenas debaixo do sol. E Eclesiastes vai, né, nos ensinar no livro todo que quando nós levamos uma vida com uma perspectiva só debaixo do sol, tudo é perda de tempo. Sabe, quando eu tenho uma vida que eu só olho, eu só penso, não, é só essa vida aqui, só uma perspectiva humana, materialista, quando Eclesiastes diz sobre a vida debaixo do sol, é uma vida materialista. Onde tu pensa que só o que existe é o que eu posso ver e tocar. Então, assim, quando eu tenho uma vida materialista, uma visão de mundo materialista, quando algo dá errado, eu me entristeço. E aquilo vai afetando a minha alma. E eu não consigo ver uma perspectiva fora disso. Porque no mundo material eu não encontro a alegria verdadeira. Né? Então, acontece uma doença, acontece uma tragédia, eu perco alguém, eu perco o emprego, o dinheiro acaba, a comida acaba e por aí vai. O relacionamento não dá certo. E eu tento encontrar no mundo material uma saída para aquela frustração, para aquela tristeza, eu não encontro. Mas quando eu elevo os meus olhos, e por isso que a palavra é muito clara, é no Senhor a alegria. É no Senhor. Quando eu elevo os meus olhos acima do sol, né, usando a alusão aqui de Eclesiastes, e eu elevo os meus olhos para o Senhor, eu saio dessa visão materialista e vou para uma visão mais ampla, no sentido espiritual, que a palavra nos ensina, aí eu consigo ver, não, a alegria que eu realmente preciso e vou encontrar é somente no Senhor. Aqui isso aqui passa, isso aqui acontece, as pessoas estão suscetíveis a enfrentar essas dificuldades, mas eu consigo ser alegre verdadeiramente em Deus. E eu encontro a minha alegria nele. Por isso, né, todos os textos que a gente traz aqui, ele sempre vai direcionar, olha, pode acontecer isso aqui, mas a alegria, ela é real, ela é verdadeira e você vai encontrar somente no Senhor. E isso também a gente vê muito na vida do apóstolo Paulo, né? Eu digo, tipo, o que faz duas pessoas presas, tipo, cantarem e louvarem a Deus igual Paulo e Silas, né? E a gente vê que, cara, tipo, acontece porque eles eram contentes em Cristo, né? Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a tudo o que enfrentariam, digamos assim, cara, eles eram contentes, eram felizes e alegres em Cristo. Com certeza. Inclusive, eu gosto daquele livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster, e ele fala sobre todas as disciplinas do cristianismo que ele mapeou ali, oração, meditação, enfim, todas as disciplinas do cristianismo, entre elas tem a celebração. Ele vai dizer, a completar isso que o Wellington trouxe sobre a vida de Paulo, que a celebração não é apenas uma atitude, tipo um evento. Por exemplo, vamos marcar um evento para celebrar. Não é só uma atitude, mas é algo que fazemos, por exemplo, nós rimos, nós cantamos, nós dançamos, nós brincamos, nós comemos, nós bebemos, nós partilhamos juntos. Né? E então a vida de celebração, ela é uma vida de prática, não só de entendimento interior, mas uma vida de prática. Só para antes, até para eu não pular de um assunto para o outro, antes de ler Tiago 1, 2 e 3,
A Bíblia diz assim, ó: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ponto. Considerem motivo de grande alegria passar por diversas provações, porque aquele que passa por muitas provações, muito aprende a perseverar no Senhor. É isso que o texto está nos ensinando. Então existe um propósito na provação e olhando para as Escrituras nós entendemos que é possível encontrar alegria na provação. Como que você pode estar feliz numa situação de tanta provação? Porque eu encontro aqui um motivo e uma força de perseverança no meu Deus. A mesma força que os mártires sempre encontraram para morrer sem negar o nosso Cristo. É esse lugar onde existe contentamento da minha alma frente àquilo que eu de fato creio, né? Da minha fidelidade àquilo que eu digo crer de fato. Produz em mim esperança, produz em mim alegria, por mais que seja doloroso o processo para isso. Mas ainda falando sobre celebração, aí a gente quer trazer aqui a questão da celebração como uma disciplina espiritual comunitária. É interessante isso. O Foster ele traz dentro das disciplinas comunitárias a celebração, o que é interessante e importante, que ele entende que celebração diz respeito a uma ou mais pessoas. Então diz respeito a não estar sozinho também. A vida de celebrar as coisas é uma vida comunitária. Você celebra com pessoas. E ele tem um texto que ele diz assim, ó: a celebração nos dá força para viver em todas as outras disciplinas. Então a celebração ela auxilia, ela media, né? Ela fortifica a nossa vida de oração, ela fortifica a nossa vida de jejum, ela fortifica a nossa vida de estudo bíblico, ela fortifica a nossa disciplina da confissão, confessar a Deus nossos pecados. Ela, enfim, fortifica todas as disciplinas da vida cristã. Neemias 8:10 diz assim, ó: Então lhes disse, quem lhes disse? Deus, tá? Agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Então, o texto de Neemias é um texto que fala sobre celebração. Não fiquem tristes, vão, comam, bebam o que tiverem de melhor. Aproveitem aquilo que vocês têm de melhor, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. E é curioso e é importante que a gente lembre que Deus é alegre, por essência. Então, sempre existe um lugar de força. Deus nunca é fraco. Né, ele sempre é alegre, e se a alegria do Senhor é a nossa força, então nós temos uma fonte infinita de força. Uma fonte infinita onde buscarmos a nossa força. E a vida de celebração, meu irmão, é fundamental. Celebrar as coisas, celebrar a vida, celebrar os momentos, celebrar as conquistas, as pequenas conquistas, celebrar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus vai fazer, celebrar em família, celebrar em comunidade de fé, celebrar com seus amigos. Celebrar é importantíssimo, tá? Celebrar faz com que a nossa vida, a nossa alma, ela não seja presa, ela não esteja presa a objetivos humanos e passageiros. O que eu quero dizer com isso? O Foster mesmo ainda fala sobre isso. Ele diz que a vida de celebração, ela te ajuda a lutar contra o consumismo desenfreado e te ajuda a lutar contra aquela busca incessante por mais. Quando você aprende a celebrar aquilo que você tem, celebrar as pequenas conquistas, celebrar as grandes conquistas, você, no final das contas, o que nós estamos dizendo é que você aprendeu a se contentar, ou a estar contente naquilo que você tem. Estar contente naquilo que você conquistou. A pessoa que ela vive naquela busca incessante, sabe? Tipo, beleza, agora eu já alcancei um cargo bacana na minha empresa, interessante, mas eu não consigo, eu não tenho prazer em celebrar, porque o cargo do fulano na empresa X é muito maior do que o meu, que ganha muito mais do que eu. Então você não consegue celebrar o processo. E é justamente isso que te aprisiona num lugar de angústia, né? Com certeza. Muitas vezes. É a falta de capacidade de celebrar, porque sem contentamento não existe celebração. Então, o convite das Escrituras para nós é: celebrem, sabe? Celebrem. E de forma muito prática, assim, eu te digo, comemore as coisas, sabe? Comemore o aniversário de quem você ama. Celebre porque você conquistou alguma coisa nova, sabe? E agradeça sempre que você fez uma nova compra no supermercado e você abasteceu o celeiro da tua casa. Você pode fazer uma oração, não precisa
nossa, fazer um evento, não é isso que eu tô falando, mas fazer uma oração, Senhor, muito obrigado por mais uma compra que encheu meu porta-mala. Sim. E eu estou levando para minha casa e a gente vai comer bem, viver bem. Sabe, isso é celebração também. Sim. Então, celebrar as coisas da vida nos coloca em um lugar de maior contentamento. E, meu irmão, vai te colocar num lugar de paz, Uhum. sabe? De tranquilidade, de ciência a respeito de que o Senhor tem cuidado de todas as coisas, de não se esquecer do que Deus está fazendo. Sabe, a gente fica muitas vezes olhando para aquilo que a gente quer que Deus faça e a gente não olha para aquilo que Deus já está fazendo, fez. né? Já fez e está fazendo. Uhum. Aquilo que Ele está fazendo todos os dias. Salmos 100, 1 e 2 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com um cântico. Olha a Bíblia dizendo, Atos 2:46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Estamos falando da igreja primitiva aqui em Atos. Então olha como a Bíblia ela traz esse retrato da importância da celebração. Estarem juntos para celebrar, para curtir, para não deixar passar em branco. Ou seja, não deixe passar a vida em branco, sabe? Isso é legal. A gente vai deixando as coisas passarem em branco. Quando eu estiver um pouquinho mais tranquilo, mais estável, quando a minha mente estiver um pouco melhor, eu comemoro as coisas. Quando eu chegar lá, aí eu celebro. E a vida passa, e o que acontece é que a sua vida passa em branco. Você sempre está correndo atrás de algo a mais, de uma máquina, e você nunca está contente, celebrando e se regozijando naquilo que Deus fez. Desfrutando, né, dessa vida aqui. Isso coloca até a gente num lugar de dependência, né? De a gente entender que a gente é dependente de Deus e tudo é Deus quem provê, né? Sim, sim. E essa é a importância da celebração, né? A gente colocar a gente no nosso lugar e Deus no lugar dele, né? Como provedor. Então, eu acredito que a parte da celebração mais importante é essa, o ato do agradecimento. E de a gente ser contente, né, com aquilo que Deus nos deu. E a celebração, olha, muitas vezes as pessoas, a gente no geral, quando a gente acha que está ficando um pouquinho mais maduro, a gente pensa que, não vou ficar também sorrindo por qualquer coisa ou celebrando pequenas coisas, eu tenho grandes objetivos e tudo mais. E na verdade isso é um espírito de soberba, né? Porque tolice. Tolice, porque tudo que nós temos é Deus que nos concede, né? E a gente acaba perdendo essa disciplina, né? Por achar que a vida nos torna mais responsáveis, mais sérios e tudo mais. E é uma coisa, e isso está totalmente ligado com a questão da singeleza de coração que Atos diz aqui, né? Você não precisa, a pessoa madura, né, o sábio, enfim, ele não perde esse tipo de atributo, de característica de coração. Né? Então ele vai celebrar sim as pequenas coisas, entre aspas. Você acha que Jesus estava no casamento em Caná, né? Ele estava lá no casamento sentado assim, eu sou sábio, sou sábio, hein? Nossa, se precisar de um conselho aí, hein? Tô aqui, ó. Sou sábio. Não, cara, ele estava curtindo, se alegrando, participando. E a questão que a gente até falou no início, essas mídias, né, que tem tanto nos afetado, né? A vida de comparação. Você não vai ficar contente. É assim, ó, como 2 mais 2 é 4, você e eu não vamos entender o que é contentamento, não vamos ser alegres verdadeiramente enquanto a gente se comparar com a vida de outras pessoas. Sim. Tanto pessoas que nos cercam, quanto pessoas que a gente vê e se ilude na internet. Porque a alegria verdadeira, ela não é comparada com outra alegria. Por exemplo, olha o que a gente está trazendo aqui, falando sobre alegria e celebração, mas os textos que a gente traz aqui, o que a Bíblia traz, na verdade, é uma comparação com a tristeza, com os problemas da vida que afetam a todos. Sim. Então a alegria, ela é percebida quando a gente compara com esse mundo mal. Agora, quando eu comparo a minha alegria com a alegria da outra pessoa, eu sempre vou achar que a grama do vizinho é mais verde. Para ele é mais fácil. Para ele é mais fácil, ele tem mais, ele consegue o que ele quer, ele realiza sonhos, enfim. Então, a comparação, ela me cega a ponto de eu não conseguir ver aquilo que eu tenho. Mas quando eu olho para o Senhor, olho para a minha própria vida e entendo que tudo que eu tenho, que eu sou, que tem acontecido na minha vida é o Senhor movendo, aí eu consigo ver o contentamento. E aí eu consigo ver a alegria verdadeira.
Caso contrário, porque assim, ó, quando eu me comparo, como é que eu vou saber o vazio e a necessidade que está dentro de vocês? Eu não tenho como saber. Mas as coisas que Deus tem feito na vida de vocês vai suprir, vai preencher o vazio e vai conceder uma alegria. A minha é diferente. Então, quando eu comparo, como é que eu vou saber qual que é a melhor alegria? Porque você só vê o fruto, você não vê o processo que cada um passou para chegar ali, né? O Ninguém fica interior da pessoa. compartilhando dificuldades, né? E eu digo ainda Exatamente. que a parte da comparação, se compare com Jesus, então se quer se comparar, se compare com... Sim. Porque, cara, quando a gente pra ver, tipo, não, quero me comparar, então Jesus fazia assim, se compare Sim. com ele, quero ver assim. A gente não compara a dor, né? Aham. Sempre. Não, depende. Tem gente que compara. Sabe aquela pessoa que o Léo fala, nossa, eu tô gripado. Daí eu falo, não, a gripe tá tranquilo, você não sabe a virose que eu peguei semana passada. Aí o Léo fala, não, mas o meu pé tenho 3 pinos. Sabe aquela pessoa que fica competindo pra ver quem é mais desgracenta? Quem teve mais dor, né? É complicado. Quem teve mais dor. Mas o que eu digo é, a gente sempre compara. Ninguém pega e faz um story dizendo, nossa, gente, hoje eu tô com vontade de me matar. Entendeu? Nossa, gente, hoje eu tô com vontade de dizer um basta, minha vida tá muito triste, o meu coração tá desamparado, eu não tô conseguindo buscar força. Ninguém faz um story dizendo isso. Então, nossa régua de alegria, ela é falsa, né? Sim. A nossa régua de celebração, ela é muito falsa. A gente vê só o que os outros postam, o que os outros mostram de melhor que tem na vida deles. Mas não do pior. É por isso que você vê um monte de casal postando fotos muito bonitinhas, declarações maravilhosas, e do nada eles se separaram. Por quê? Ora, não era tudo perfeito? E até quando se separa, não, a gente se separou na paz, assim, foi tudo assim, a gente é muito amigo, a gente se ama. É família. Família, só porque não deu certo mesmo. Então, eu quero só pontuar uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto o Léo tava falando, o fato de que, assim, ó, a pessoa que se leva muito a sério pensa muito a respeito de si mesmo. E isso é um problema. Sempre a pessoa que se leva a sério demais, ela pensa mais de si mesma do que deveria pensar. Ela acredita que ela é mais do que alguma coisa. Eu não posso rir, senão eu vou perder minha postura de jogador caro, entendeu? Eu não posso rir aqui, senão eu vou perder minha postura de sabedoria. Quando, na verdade, não é falta de sabedoria você se alegrar, você brincar, você contar piada, você estar perto. Agora, é sabedoria você fazer tudo isso de forma equilibrada, obviamente, né? Claro, Então, a pessoa sábia, ela sabe que existe tempo para todas as coisas. E o Foster diz assim, ó, a celebração adiciona uma nota de alegria, festividade e hilariedade às nossas vidas. Né? Quando você ri, você brinca, você se coloca numa postura de ser igual ao outro, né? E de estar perto do outro, né? Estamos aqui rindo da mesma bobagem. Então, aquela ideia de que eu sou alvo, né? E ninguém me toca porque eu leio mais livros que os outros, ou ninguém consegue estar aqui comigo rindo porque eu sou muito especial, né? Eu tenho uma vida de santidade que é ímpar. Eu tenho intimidade com Deus. Hora da risadinha. Risadinha não é pra servo do Senhor. Muito legal que, o Foster vai dizer, ainda quero pontuar algumas coisas, porque eu acho legal esses pontos que ele levanta. Em celebração, celebramos. A celebração é uma daquelas coisas que não diminuem com o uso. Pelo contrário, ela se multiplica. A celebração gera mais celebração. A alegria gera mais alegria. E o riso gera mais riso. E ainda tem... ele fala, trazendo a questão do que eu citei anteriormente, a celebração nos dá perspectiva sobre nós mesmos. Não somos tão importantes quanto pensamos que somos. E a celebração tem uma maneira de nos trazer o equilíbrio necessário. Né? Então, celebrar é lembrar que tudo é graça. Celebrar é lembrar que você é graça. Se você sabe de alguma coisa, é graça, sabe? Sem falsa modéstia, sem acreditar que você precisa ser uma espécie de monge que não ri, que não fala com ninguém. Pelo contrário. Eu quero ler, para a gente partir para o final, Eclesiastes 3, do 1 ao 4, que eu acho que sela aquilo que nós estamos falando aqui, que diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Então, o homem mais sábio
que as Escrituras nos trazem, que recebeu muita sabedoria do Senhor, ele vai dizer que há tempo de prantear, mas que há tempo de dançar. Que há tempo de chorar e há tempo de rir. Então, meu irmão, viva uma vida de celebração, sabe? Às vezes você vive debaixo de uma tristeza que você mesmo se colocou. Essa é a verdade. Você não comemora mais, você não consegue, você não valoriza as coisas que você tem ao seu redor. Você não pega mais a sua esposa numa quarta-feira à noite do nada e diz: arrume-se, mulher. Porque eu vou te levar pra comer um X. Então, Um cachorro quente. exatamente, eu vou te levar pra jantar, são pequenas coisas que fazem toda a diferença. Aí você chega na mesa lá com a sua esposa, se você tem filhos, com seus filhos, e você joga o teu celular pro lado, e você conversa, e você olha no olho, e vocês se curtem, e vocês celebram a vida. Sabe aquela pessoa que ela é tão ranzinza, ela é tão ruim de estar junto, que, por exemplo, qualquer coisa que vocês estão comendo é ruim? Sabe? Você leva pra comer alguma coisa, mas isso aqui não é bom. Sabe essa pessoa assim? Aí você leva pra um lugar, mas aqui é chato. Tudo é chato pra pessoa, tudo é insuportável. Cara, você é uma pedra no sapato na vida dos outros. Então assim, ó, seja uma pessoa alegre, porque como o Foster diz, a alegria se multiplica. Sabe? Ria para que os outros riam. Se alegre para que os outros se alegrem. Seja uma pessoa legal de estar perto. Se você não conseguir entender a alegria, né, a verdadeira alegria no Senhor, que ela é na simplicidade. Quando eu digo simplicidade, eu digo assim, ó, ela não depende de nada externo. Não depende de nada externo. Você tá no meio do deserto, sem água, sem nada, caminhando no nada, e você tem alegria. Amém. Você tem dentro de você, você encontra alegria. Ou seja, é algo simples. Não tem nada ali, não tem nada, mas não muda o fato de quem você é no Senhor. Então, se você e eu não aprendermos, né, com a palavra de Deus que a alegria ela é no simples, você pode ter todas as coisas que você deseja nessa vida. Você continuará infeliz. Você continuará infeliz. Se você não é uma pessoa que celebra, você vai continuar infeliz. E até o Roberto trouxe também, e eu acho bom, tipo, enfatizar mais um pouco também, que Jesus fazia isso, né? Jesus com os discípulos, nos casamentos, ele celebrava também. E ele não era essa pessoa ranzinza, como o Roberto trouxe ali, tipo, eu sou Deus, eu sou Cristo, eu tô aqui e ninguém pode. Cara, não, ele celebrava, ele brincava, ele era humano assim como a gente, então a gente tem que lembrar disso também, que a gente precisa celebrar, a gente precisa ser alegre e aproveitar, né, os momentos e... Exatamente, cara. A própria ceia é parte de um lugar de celebração, né? Ela é um lugar de celebração. Gente, nós nos aproximamos do nosso horário e eu quero só deixar para você meditar 3 textos das Escrituras aqui para você meditar em casa. João 15:11, que diz assim, ó: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Que é Jesus falando com a gente. Então, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Salmos 35, versículo 5, número 5 no caso. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero selar aqui com uma leitura final de Romanos 15:13, que diz: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança e no poder do Espírito Santo. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia de mim e de você e que Ele nos ensine todos os dias a termos um coração alegre e que celebra, que nós sejamos pessoas que celebram as alegrias uns dos outros. Amém. A alegria do meu irmão, a alegria das pessoas que eu amo, as pessoas que eu cerco, que nós possamos encontrar todos os dias com o coração em gratidão no Senhor. A gente não falou muito, mas alegria. qual é a graça de você ter uma alegria e não poder compartilhar com alguém? Exatamente. Você é feliz sozinho, não existe. Exato. Não tem E como. aprender a se alegrar na alegria do outro é muito legal, né? Quando o seu irmão conquista algo, cara, que você almeja, que você também sabe ver como foi difícil, como foi desafiador, e você se alegra naquilo que ele conquistou. Isso não tem preço. Amém, meus irmãos? Então, na próxima segunda-feira, se o Senhor assim permitir, estaremos aqui novamente, às 20 horas, ao vivo no YouTube, para trazer mais um estudo bíblico em continuação. E na semana que vem nós vamos falar sobre a tristeza
e o sofrimento. Então, Eita. contraponto da alegria e da celebração. É. Sobre a tristeza e o sofrimento em Deus. Não esqueça de nos visitar domingo às 10 horas da manhã, onde nós temos o nosso culto aqui na comunidade Giovanni Cir, Laje, Santa Catarina. Domingo, 10 horas da manhã, levanta, coloca sua melhor roupinha, vem cheiroso, porque a gente gosta de gente cheirosa, né, Léo? Celebrar cheiroso, né? É, vem celebrar, né? Cheiroso. E você vai ser muito bem-vindo aqui. Tenho certeza que encontrará uma família na fé para viver a vida junto com você. Deus abençoe você e até a próxima. Deus abençoe.